Olá, amigos. O fim da ordem mundial como a conhecemos. Décadas de conflito pela frente. O ano de 1989 marcou o fim da história. A vitória, entre aspas, do mundo capitalista ocidental sobre o projeto socialista soviético. Nessa altura, já não havia um único país ou comunidade no mundo que pudesse oferecer uma alternativa realista à visão da organização da economia, da sociedade e do sistema político liderado pelos Estados Unidos. O bloco soviético estava a dissolver-se e grande parte dele foi rapidamente integrado na OTAN e na União Europeia. Outros grandes atores globais tinham começado a integrar-se organicamente no sistema centrado no Ocidente muito antes do fim da Guerra Fria. A China manteve um elevado grau de soberania sobre sua ordem interna, mas avançou rapidamente para uma forma capitalista de economia e começou a negociar ativamente com os Estados Unidos, a União Europeia e o resto do mundo. Pequim, contudo, evitou exportar o seu projeto socialista para o estrangeiro, enquanto a Índia evitou reivindicar os seus próprios projetos globais, embora tenham mantido até hoje um elevado grau de identidade, inclusive no seu sistema político, e até agora tem se abstido de aderir à aliança e blocos. Outros atores importantes também aderiram às regras do jogo da ordem mundial liberal e evitaram tentativas de a desafiar. Rebeldes individuais, como o Irã e a Coreia do Norte, não constituíam uma grande ameaça. Embora a sua teimosa resistência, o desenvolvimento persistente de programas nucleares e o cumprimento bem-sucedido das sanções internacionais tenham suscitado preocupações no Ocidente, as intervenções militares foram evitadas devido aos elevados riscos. Durante pouco tempo, parecia que o desafio global poderia vir do islamismo radical. Mas mesmo isso não conseguiu abalar a ordem existente. As ações militares, inicialmente espetaculares dos Estados Unidos e dos seus aliados no Iraque e no Afeganistão, acabaram por fazer pouco para democratizar o mundo islâmico. Mas mesmo isso não provocou uma mudança de jogo global. Além disso, a luta contra o islamismo radical reforçou mesmo a identidade do mundo ocidental como guardião do secular e racional sobre o religioso e fundamentalista. Por enquanto, a Rússia tinha encontrado o seu nicho na nova ordem mundial. O país tinha se tornado uma economia marginal especializada no fornecimento de matérias-primas. E os seus recursos eram avidamente explorados por empresas ocidentais globais. A burguesia russa tornou-se parte da elite global e entre aspas, russo global. A indústria desintegrou-se ou incorporou-se em cadeias empresariais globais, enquanto o capital humano se contraiu cada vez mais. Globalmente, a Rússia foi vista pelos seus parceiros ocidentais como uma potência murcha, mas bastante previsível. As explosões ocasionais de indignação pelo bombardeamento da Iugoslávia, a guerra no Iraque ou as convulsões no espaço pós-soviético foram de alguma forma afastadas e não vistas como um grande problema.
Moscou podia ser criticada pelo seu legado autoritário ou pelo seu registro de direitos humanos e ser objeto de palestras regulares, misturadas com elogios pela sua proximidade cultural com o Ocidente, deixando ao mesmo tempo claro que não haverá uma integração mais profunda. As tentativas tímidas de empresários russos de comprar empresas como a Opel e a Airbus ou de adquirir ativos noutras áreas, por outras palavras, de estabelecer relações econômicas um pouco mais iguais e interdependentes, não tiveram sucesso. Foi deixado muito claro a Moscou que as preocupações sobre o desenvolvimento militar ocidental no espaço pós-soviético não tinham qualquer base legítima e estavam assim a ser ignoradas. No final dos anos 2000 e mesmo nos anos 2010, foi possível falar de uma sustentabilidade bastante elevada da ordem que tinha surgido desde o fim da Guerra Fria. Em 2022, contudo, tornou-se finalmente claro que o fim da história tinha acabado. O mundo retomou agora o curso de uma convulsão global. A luta pela sobrevivência, a competição feroz e as rivalidades. Para avaliar adequadamente essa nova fase, é importante compreender o significado da ideia do fim da história. A sua identificação com o conceito de Francis Fukuyama oferece apenas uma compreensão superficial. Tem raízes normativas e político-filosóficos muito mais profundas. Essas encontram-se principalmente em duas teorias políticas modernistas: liberalismo e socialismo. Ambos se baseiam na crença no poder sem limites ou no valor normativo da mente. É a mente que permite ao homem assumir o controle das forças da natureza, bem como das forças elementares e dos lados mais escuros da natureza humana e da sociedade. Nos Estados Unidos, o liberalismo e o realismo coexistiram durante décadas. O primeiro cumpre um papel ideológico e doutrinário, enquanto o segundo opera num ecrã de projeção onde os modelos ideológicos são compensados com pragmatismo e senso comum. Daí a política de 2 pesos e 2 medidas, frequentemente criticada nos Estados Unidos. Na antiga União Soviética, existia também uma versão de realismo sob as lajes de betão da fé socialista. Não foi tão reflexivo como poderia ter sido nos Estados Unidos, mas foi implicitamente bem desenvolvido no âmbito das bolsas acadêmicas, da diplomacia e dos serviços de inteligência. A existência dessa camada, da qual Primakov mais tarde se tornou um ícone, permitiu à Rússia estabelecer uma base pragmática para sua política externa bastante rápida, após vários anos de idealismo no final dos anos 80 e início dos anos 90. Nos anos 2000, a política externa russa estava finalmente num caminho realista. Ao contrário dos Estados Unidos, a Rússia não tinha uma perspectiva ideológica e não queria ter uma vez que já tinha trabalhado longe de tais obsessões durante o período soviético. No entanto, nos Estados Unidos e no Ocidente como um todo, o componente ideológica sobreviveu e continuou a provar
a sua importância contra o pano de fundo da vitória da Guerra Fria. O dualismo da ideologia e do pragmatismo, no entanto, abre as suas próprias armadilhas. A ideologia pode ser não só um ecrã de projeção para realistas pragmáticos, mas também um objeto de fé para uma variedade de diplomatas, acadêmicos, jornalistas, oficiais militares, homens de negócios e outros representantes da elite da política externa. A ideologia é capaz de ser o valor autossustentável que pode tornar a ação social valor racional em vez de objetivo racional. A abordagem da política externa em termos de democratização ou do grau de integração na economia de mercado global é um exemplo da influência da ideologia na percepção da política externa e na formulação dos objetivos da política externa. A tentativa de democratizar o Afeganistão pode ser vista como cepticismo, mas havia um número considerável de apoiantes sérios dessa ideia dos Estados Unidos. Tanto o dogmatismo da política externa americana como o seu realismo provaram ser cruciais para a curta duração do fim da história. Por um lado, essa mistura deu origem a agendas insustentáveis, como a já mencionada aventura no Afeganistão. Por outro, levou a desvios do cânone, que se expressava em duplicidade de critérios e defesa instrutiva em slogans piedosos. Isso levou a um desperdício de recursos e a uma erosão da fé na omnipotência da hegemonia. A resistência afegã conseguiu livrar-se não só da União Soviética, ineficaz, mas também dos Estados Unidos eficazes, como todos os seus aliados a reboque. Esta última levou à erosão da confiança e ao crescente cepticismo de outros atores importantes. A Rússia foi o primeiro país onde esse desenvolvimento começou, seguido pela China, que chegou a um entendimento semelhante. Na Rússia, esse desenvolvimento começou a emergir no discurso da expansão da OTAN para leste, no espaço pós-soviético. Na China aconteceu muito mais tarde, depois do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem bater uma palpebra, ter lançado um conflito sob a forma de uma guerra comercial e de sanções contra Pequim. No entanto, Moscou e Pequim reagiram de forma diferente. A Rússia bateu um punho em cima da mesa em 2014 e depois virou a mesa. A China começou a preparar-se arduamente para o pior cenário possível, sem desafiar abertamente os Estados Unidos. Mas, mesmo sem um desafio aberto, a China é vista em Washington como um adversário mais perigoso e a longo prazo do que a Rússia. Desde 2022, os vestígios da era do fim da história foram finalmente uma coisa do passado. No entanto, também não houve regresso à Guerra Fria. A política externa russa está principalmente preocupada com os interesses de segurança da Rússia. Não é ideologicamente derivado, embora contenha componentes da identidade do mundo russo, bem como motivos históricos de resistência ao nacionalsocialismo. A Rússia não oferece uma alternativa ideológica global comparável ao liberalismo, e a China ainda não tomou tal iniciativa. No entanto, o fim do fim da história é digno de nota para vários outros detalhes. Em primeiro lugar, uma grande potência arriscou-se a desistir das vantagens do mundo global.
da noite para o dia. Os historiadores argumentarão uma vez se Moscou esperava sanções tão duras e a retirada imediata de centenas de empresas estrangeiras. No entanto, é evidente que a Rússia está a adaptar-se vigorosamente às novas realidades e não tem pressa em regressar à globalização centrada dos Estados Unidos. Em segundo lugar, os países ocidentais lançaram uma limpeza muito dura dos bens russos no estrangeiro. Durante a noite, as suas jurisdições já não eram portos seguros, onde os princípios do Estado de Direito são seguidos. Agora a política está no comando e a Rússia é o único porto onde os cidadãos podem entrar em relativa paz. À medida que os clichês sobre o colapso da estabilidade e segurança do Ocidente. Evidentemente, é improvável que o Ocidente comece uma purga semelhante de outros bens. Mas, olhando para os russos, os investidores estrangeiros interrogam-se se não deveriam cobrir os seus riscos. Em terceiro lugar, verifica-se que o Ocidente se poderia enfrentar não só a confiscação de bens, mas também a discriminação aberta com base na nacionalidade. Milhares de russos que fugiram do regime sangrento foram subitamente confrontados com rejeição e desprezos. Outros tentam provar que são ainda maiores russofóbicos do que os dos países que os acolhem, antecipando-se ao comboio da propaganda anti-russa. No entanto, isso não garante que os dogmáticos teimosos do Ocidente os aceitem. É provável que o conflito entre a Rússia e o Ocidente se arraste durante décadas, independentemente da forma como o conflito na Ucrânia se desenrole. Na Europa, a Rússia assumirá o papel da Coreia do Norte, possuindo ao mesmo tempo capacidades muito maiores. Se a Ucrânia tem a força, vontade e recursos para se tornar uma Coreia do Sul europeia, é outra questão. O conflito entre a Rússia e o Ocidente levará a um reforço do papel da China como centro financeiro alternativo e fonte de modernização. Uma China reforçada só irá alimentar a rivalidade com os Estados Unidos e os seus aliados. O fim da história chegou assim ao fim com o regresso às velhas condições geopolíticas. Dados os riscos de um confronto militar aberto entre as grandes potências, resta saber se esse novo ciclo não será o último para a humanidade, como a subsequente escalada para um conflito nuclear em grande escala.